Personalidades que, através de suas histórias, empresas, serviços e trajetórias de vida, fazem dessa região um lugar especial. Você acompanha a partir de agora Café com a Guarujá. Apresentação Robson Lunardi. Muito boa tarde, senhoras e senhores. A partir desse momento, Café com a Guarujá. O meu nome é Robson Lunardi. Eu estou falando aqui de Orleans, Santa Catarina, nesse Brasil do meu Deus. Muito obrigado a todos que estão conosco. Desde aquela senhora que está tirando leite de uma vaca aqui no interior de Orleans. Tem muito empresário que nos ouve aí através do computador. E tem gente nos escutando fora daqui. Nós temos ouvintes na Itália, no Reino Unido e na cidade da Escócia, lá, como é que chama? Na Escócia, eu ia dizer, na cidade do whisky. Alguém passou alguma mensagem aí essa semana dizendo que está ouvindo o Café com a Guarujá. Muito obrigado aí ao deputado Edson Beis de Oliveira, que fez um pronunciamento lá no Congresso Nacional, falando desse programa, citando aí como um dos melhores programas que tinha feito em sua vida profissional, de político aí, ele que está há 25 anos na política. Muito obrigado a todos. A partir de agora, eu sempre entrevisto uma pessoa até às 6 horas, vamos juntos até lá. Converso hoje com um professor das minhas filhas aí. Ele é filho do seu Antônio Zanini e da dona Nélia, esposo da dona Geovânia Perim Zanini, pai do Geovani, em memória, e da Juliana, que já esteve aqui fazendo esse programa junto conosco. Prazerosamente converso com o professor Geraldo Zanini, aqui da Orleans. É de Orleans mesmo? Boa tarde, seja bem-vindo, satisfação conversar com o senhor. O senhor é natural da onde, professor? Satisfação estar aqui na Rádio Guarujá para essa entrevista a qual fui convidado. Eu sou de Orleans, mas nasci na comunidade de Santa Clara, uma humilde comunidade entre Pindotiba e Orleans. Ali eu nasci e de uma família de 10 irmãos, cujos pais, o pai é um agricultor, trabalhando sempre um terreno acidentado na enxada, meio de pedras, e a mãe, professora, muito humilde, que tinha o regional. Naquele tempo, o regional dava o diploma para lecionar de primeira a quarta, com 4 turmas numa sala só, multisserriadas, dava conta do recado, além de se envolver com a igreja, catequese, cantos, liturgia, teatros, uma vida bem agitada, mas que ela se sentia muito feliz. E os dois conseguiram criar os filhos. Somos em 5 professores da família, todos hoje aposentados, e assim foi o começo da minha vida. Santa Clara. Santa Clara é definida em 2 comunidades aqui próximo, entre Orleans e Pindotiba, né? Sim. Uhum. Tem 2 lados do rio ali. Sim, tem 2 lados do rio. Né? Tem a margem... qualquer lugar do mundo, o rio tem 2 lados. Mas a Santa Clara tem 2 definições, porque não tem até hoje, eu acho, uma ponte que divide, que une. Tem a Ponte Pêncio ali. Só a Ponte Pêncio, Só a Ponte né? Pêncio. E aí eu digo que fica meio dividida a comunidade aí entre o lado direito, margem direita. Você era da margem direita ou esquerda? Da margem direita. Margem direita. Onde tinha exclusivamente a família Zanini e a família Salvador. Família Zanini, que é da parte do pai do meu pai, meu avô, que faleceu com 94 anos, talvez por falta de pesquisas, ou talvez interesses políticos, tá? Ele que construiu a primeira estrada de Palmeiras, Pindotiba, na época, né? Até Orleans, com seus empregados. Ele tinha uma serraria e a enxada, carretão, boi, outras ferramentas, primeira estrada de Orleans a Pindotiba.
E ele também tinha aquela empresa dele, com seus filhos, que ele tinha muito mato, e matos de madeiras de lei, e ele fornecia os dormentes para a estrada de ferro Dona Teresa Cristina. Os dormentes são aqueles base, apoios, né, base dos trilhos, do né? trilho, Tá? a base do trilho. Hoje é feito em concreto, né? O senhor viu o trem passar ali na... Sim. Nossa, que alegria. Fazia aquela festa. Fazia até arte. O que Mas fazia a festa, a de arte eu conto depois, certo? A nossa infância ali, nós tínhamos um contato bastante grande com a estrada de ferro. O trem de passageiros de Lauro Miller até Tubarão. E de manhã, 6h30 da manhã, quando o trem partia de Lauro Miller, eu, meus irmãos e mais muitos colegas aí da comunidade, uma comunidade grande da época, nós íamos no trem vender bergamota e laranja de açúcar, para poder ter um trocadinho, o conto de réis, né, tá, na época, Isso. para poder no domingo comprar um pão de venda, que se dizia na época, tá, ou pão d'água hoje, né, tá, e uma gasosa. E até a gasosa, ele comprava gasosa, tá, gostosa, framboesa, e a gente tomava metade, aquela garrafinha, depois bastante gás, né, depois enchia d'água para render mais ainda. A pobreza nossa, mas nós éramos felizes, tá. E nos meses de dezembro ali, a gente vendia goiaba, fazer os trocadinhos para poder ter... Porque ali na Santa Clara o trem parava, né? Sim, tinha a caixa d'água ali, né, onde abastecia, né. O que ele fazia ali? Ali ele é um ponto onde tinha a expressão popular própria da estrada de ferro, né? O trem, nós dizíamos, ele parava ali para tomar água. Então ele tocava a fornalha, a carvão, lenha. Para abastecer a caldeira. Abastecer, isso mesmo, né? Tá? Então a água já estava quente, está se gastando. Então, entre Lauro Miller até Orleans havia diversos pontos de comunidades que existia a caixa d'água para abastecer. Para abastecer de água e aí gerar o vapor que tocava. E ficava ali uns 15 minutos, 20, aproveitava o embalo para a gente vender o nosso produto. Vocês vendiam a laranja crava? E açúcar, né? Vinha, como é que era esse trem de passageiro? Tá. Tinha diversos carros. Tinha a máquina, depois, diversos vagões, né? Certo? Isso. A máquina, depois da máquina tinha o depósito de carvão, não me lembro hoje se tinha lenha também, mas tinha o carvão, certo? Depois do carvão tinha a cabine dos maquinistas, o condutor do trem. Depois do maquinista tinha o vagão que transportava porcos, até bois. Tinha tudo isso, tá? Depois tinha o vagão que transportava mantimentos. Então transportava mantimentos. Depois tinha o vagão de terceira classe, o mais pobre mesmo. O vagão de segunda classe. E por final, os últimos vagões, tá? Tinha 2 vagões que tudo de sofazinhos, né, almofada, tá? Com vagões de primeira classe. Tinha a primeira, segunda e terceira. Terceira classe. Primeiro o pessoal andava de gravata? Eu não sei, eu não me lembro chapéu até. Na cabeça, como é que era o jeito? Sim, descia o pessoal da Serra, Lauro Miller e ia... Mas assim, os empresários mais afamados da rua. E existia muito assim na época, os colonos fortes, né, que não existia em Orleans bancos ainda, né? Então eles faziam financiamentos agrícolas no Banco do Brasil em Tubarão, né? A segunda classe era uma classe mais... A terceira classe era o quê? Daí, dos que podiam mais luxo, né? Vamos dizer, a primeira, a segunda, a terceira daí era o pessoal mais simples, né? Desclassificado. Mas é onde a gente podia ir, né? O senhor chegou a andar de trem?
Ah, muito, muito, muito. Inclusive, quando eu estudei em Tubarão, a gente tinha que ir de trem, pagava menos. Um dia eu voltei de ônibus, levei uma bronca do pai. Por causa que da passagem. O preço, né, de ônibus, né? Certo. Assim, o trem é praticamente uma pouca coisa, né? Então a gente andou muito de trem, vinha para Orleans. Brincava no início da sua coisa, brincava do que lá quais eram as brincadeiras lá na Pindotiba de vocês? Santa Clara, né? Na Santa Clara. A gente tinha ali, em casa tinha peão, né? É o presente de Natal. Até hoje o senhor sabe jogar um peão ainda? Sim. Né? Tinha bolinha de gude, né? A gente dizia bolinha de vidro. Bolinha de vidro. E tinha aqueles brinquedos infantis, né? Da escola, que hoje a gente vê na televisão, algumas reportagens, que algumas escolas, algumas entidades, ou até ONGs, né? Doaram brinquedo. Estão tentando voltar atrás para fazer a criança ter uma infância, né? Uma infância não ficando presa ali só no computador, que perde toda aquela beleza que existe na sua infância, adolescência, né? Pular corda, né? Então... 10 irmãos, como é que era a vida de vocês lá? O que tinha de luxo dentro de casa? Tinha de luxo? Tinha a casa. Como é que era a casa de vocês? Madeira ou... Madeira. Madeira? Tinha fresta, era uma coisa... Bom, a família de vocês era de madeireiro, certamente era uma casa... mas... Casa pintada? Não. Uma casa bem rústica, né? Depois o pai fez uma outra casa de tijolos. Quarto para todo mundo ou os meninos dormiam no mesmo quarto? Dormíamos todos amontoados, né? Uma cama dormia 2, 3. 3 irmãos? 3 irmãos. E tinha banheiro em casa? Não tinha. Acontecia no inverno ter que dormir. Era patente lá nos fundos, né? Tá certo? E a gente... De noite? Verdade que o pessoal fazia xixi pela janela, às vezes, alguma vez? Às vezes dá uma escapada, né? Mãe gritando do outro quarto. Foi uma vida muito difícil, mas foi 10 alegre. pessoas dentro de casa. Foi alegre, tá certo? E a gente tinha dificuldades, tá? Como é que a mãe administrava? Quem é que administrava tudo isso? A mãe era professora? Sim. A mãe tinha uma empregada. Sempre teve, certo? Tá? Ela dava aula o dia todo. E existia, de manhã o pai se levantava cedo, fazia o fogo, no fogão a lenha, fazia o café, tá? E... O velho mesmo, o pai? Sim, fazia o café. Aí de manhã cedo se tomava o cafezinho só o cafezinho, se dizia o mata-bicho. Tá? 6 no clareado do dia. 6 Tinha energia em casa? Tinha energia? Não. Luz querosene. Tá? Não tinha energia. Para tomar banho, era uma bacia grande, botava água quente. Já era a bacia essa de alumínio ou chegou a viver na gamela? Não, gamela. De madeira? Madeira. Um pedaço de tronco escavado? Sim. Então tomava-se o mata-bicho, né? Sobre o banho ali ainda, a água pegava onde? Tinha fonte saudável, né? Bem pertinho. Mas nós íamos buscar, não tinha encanamento. Nós íamos buscar de balde e lata, a distância de mais ou menos uns 500 metros. Tá? Então essa economia de água que se pede para fazer hoje era feito na época, né? Sim. Então a gente ia buscar água na fonte, pertinho de casa, para nós era pertinho, né? Panelas, baldes. 500 metros também, né? Não era o pertinho, não era do lado de casa, não. E primeiro encanar, terminar aí das refeições, tá? Nós tomávamos mata-bicho, nós estávamos lá. Aí eu para a roça. Aí chegava 8h30 mais ou menos, vinha o almoço.
polenta, café com leite, salame, queijo. Quando tinha, tá? Eu ia dizer, Quando tinha, porque o salame tinha apenas uma rodelinha, apenas um pedacinho. Comia 10 pedaços de polenta e um pedacinho de salame. O queijo também, um pedacinho, vai mal, tu batia o queijo na polenta, quer dizer que tinha. Depois, ao meio-dia, tinha a janta. Um ovo frito chegaram a dividir em dois? Sim, muitas vezes, tá? Mas ao meio-dia a janta. Às 3h30 da tarde, Essa o janta café ia na roça. na roça É. ou vocês iam em casa? Na roça, tá? Ao meio-dia em casa, Voltava para casa? É. Comia o que de meio-dia em casa? Minestra, Minestre. com salada, ou um pedacinho de queijo. Aí à noite, tá, tinha a ceia. Sei. A E ceia. nesse meio tempo, se rezava? Sim, depois da Como é que ceia, era? tá? A mãe reunia os filhos, a mãe e o pai, né? Isso. Ao redor do fogão. A lenha. E ali é fogão a lenha. E no inverno, aquela briga, né? Para pegar o lugar mais quente. Tá? E se rezava o terço. Mas não estávamos todos os irmãos em casa. Porque à medida que a mãe ia ganhando os filhos, uma vez por ano, tudo escadinha, que até contaram interessante aqui a diferença do meu irmão Adalberto, que ele é gêmeos com outro que já faleceu, tá? De 11 meses apenas. Ah, era um a cada ano. Era um a cada ano. Então se rezava o terço ao redor do fogão. E depois do terço, a mãe contava coisas do passado, das histórias do passado, Não tinha a história da televisão. cegonha, não tinha rádio, não tinha televisão. A cegonha, eu fui conhecer a cegonha lá na Espanha, agora, nas Fazendas, na frente da igreja. Cegonha é a nossa carucaca aqui, ó. Essa carucaca, esse Sim, pássaro novo que apareceu, é a cegonha. É a cegonha. Que falava. O senhor foi saber das coisas, dos mistérios da vida, das coisas do casamento, e com que idade? Eu Da concepção da vida, das coisas relacionadas ao sexo. foi muito longe. Eu saí de casa aliás, com essa vida de roça ali, eu fui o mais privilegiado. O cabeça ali da roça ali, o forte foi o Adalberto, tá? Ele que comandava junto com o pai. Tá? Na ausência dele, tá? Era o mais velho? Mais novo do que eu, tá? E eu tive o privilégio, com 10 anos de idade, eu saí de casa, fui para o seminário em São Lugero, fazer o 5º ano de missão. Tu não sabes o que é isso, né? Fez aqui a Pindotiba até o 4º ano. É, Santa Clara, né? Santa Clara. Depois fui para o seminário de São No São Lugero. Lugero. Do Colégio São Joaquim, onde é hoje a prefeitura. Era o internato? Internato. O senhor queria ser padre? Eu ser padre, mas eu fui ser padre depois de um tempão que eu disse, eu quis ser padre para sair da roça. Ah, certo. E esse 5º de missão, um livro volumoso, mais ou menos umas 300 páginas, onde tinha todas as disciplinas. E tu tinha que dar conta desse livro. E se não desse média 7, ficava em segunda época em 3, 4 disciplinas. E eu fiquei em exame final em todas elas. Eu tinha dificuldade de estudar, muita dificuldade. Mas eu consegui vencer. Aí, isso foi em 64. Que matéria tinha nesse tempo que você estudava? Tinha português, matemática, ciências, geografia, história do Brasil. O latim. Latim começou em Tubarão. Quando a gente foi lá para o primeiro ginasial. Grego. Uma turma de... sim, lá começou. Né? Então tinha no ginásio, que é hoje o ensino fundamental, tínhamos português, aliás, tinha o latim e o inglês, tá? Latim e inglês. Depois do ensino médio, que o nosso foi o científico, o colegial, tinha latim, grego, francês, inglês, essas disciplinas, tá? E a gente tinha que dar conta. Quando o senhor saiu de casa, como é que foi para ir para São Lugero? A gente
Ia do quê? De aranha? Tinha ônibus vinha de Tubarão a Orleans, Lauro Miller, que fazia Por onde? pela estrada da margem direita. Hoje ali, né? Ah, Certo? sim. Tinha, tá? E depois aqui em Orleans pegava outro ônibus da São Digério. Engraçado, a gente tinha aquela mala antiga de papelão. Amarrava ela. Se pegasse uma chuva sem guarda-chuva, ela se rasgava toda. Ia pro vinagre. Ia pro vinagre, isso, né? Mas foi uma formação muito boa. Aí em Tubarão a gente começou o ano ginasial. Aí estudou ali no São Digério. O padre, o estilo de educação desse tempo do padre ali, como é que era? Sem dúvida, sim, tanto ali quanto lá. Muitos diziam assim, eu estudei 9 anos em todo o seminário. Fiz o ginasial em Tubarão e o científico. Regime disciplinar. Muitos dizem regime militar, não, disciplinar. Tinha atitude, tinha regras. Nós devíamos cumprir. Como levantar-se de manhã cedo, escovar os dentes, lavar o rosto. Cedo que horas? 6h30. Todo de 6h30. Dava um som da trombeta, né? Tá? E uma sineta forte, um alarme. Aí tínhamos 15 minutos para se arrumar para ir à missa, todos os dias. Depois da missa tinha 30 minutos de estudos. Depois tínhamos 15 minutos de educação física, ginástica mesmo, né? Com o professor lá da Tubarão. Depois tinha o café. Depois o recreiozinho, aula até meio-dia, intervalo das 10. Almoço 1h30, trabalhos manuais, né? Nós cuidávamos da limpeza toda do seminário, banheiros, salas todas, jardim, campo de futebol, toda a mão de obra nossa. Desde o lavar a louça. Aí tem a cozinha com as irmãs e as empregadas, né? Certo? As domésticas, né? Tinha. E depois à tarde tínhamos 3 turmas. A turma de pequenos, os médios e os grandes. Então, havia divisões de trabalhos de esporte. Um dia os pequenos trabalhavam das 3h30 às 5h e os médios tinham esporte. E assim o revezando, né? Depois se recolhia para os estudos, aí depois tinha terço, depois janta, depois mais um intervalo de 1 hora de intervalo à noite. E às 9h30, 10 horas, após um estudo, né, recolhimento para estudo, né, a gente ia dormir, todos, né, assistia um programa de televisão, todos juntos, tinha uma televisão. O padre, disse que o padre era brabo, que era aqui no São Digério. Nós tínhamos o padre Afonso Chiriquima, foi o nosso reitor na época, tinha o padre José Contes também, sim. Dava com uma batina preta, sim, impondo respeito. Aquele regime, né, de disciplina. Disciplina. Tinha, e aquela frase antiga, que nunca me esqueço do latim, né? Magister dixi, e o aluno obedece. O professor disse e o aluno obedece. Hoje não é mais assim, né? Não é mais assim, que pena. Não precisa também ser tão assim como a gente foi. Mas eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade que eu tive, de tantos colegas que eu tive também, tá? De ter esse regime disciplinar. Tinha hierarquia de poder. Comando. Tinha o reitor, tá? O grande reitor meu foi o padre Antônio Reste. Padre Antônio Reste, um grande amigão meu, né? Hoje ele está em Laguna. E tinha o reitor. Depois tinha as 3 turmas, né? Os grandes, os médios e os pequenos. Para cada turma tinha um prefeito. Se dizia prefeito, é o padre da turma, o que é a ordem abaixo do reitor. Ele comandava aquela turma, distribuía atividades e orientação espiritual. E a turma
respeitava. Respeitava, obediência, né? E a gente aprendia tantos valores da vida, né? Tá? E, Robertson, se tivesse hoje nas escolas, tá? Essas normas, eu não sou contra defender o adolescente, dar apoio, instrução, mas tem que ter regras da vida. Eu fui esses dias ao médico com a minha esposa, Giovânia. Talvez a palavra ali não seja assim, limites. Limites. Eu fui ao Eu não médico. sei onde é que está o limite hoje. Eu fui ao médico levar a esposa e acompanhei a Giovânia. E o doutor Juliano, ele trabalhou honestamente, cardiologista. Ele é assim, a minha esposa dá aula num colégio particular. Final do ano, o aluno faz a avaliação do professor. Se o aluno não gostou, ele sai da escola. Ela sai da escola. Ela sai da escola. A professora. O professor sai da escola. Se inverteu, Engraçado, se inverteu. Completamente ao contrário do que era na época, né? Sim. Porque se no final do ano chegasse uma cartinha lá para o seu pai dizendo, e para sua mãe dizendo o seguinte, que o Geraldo não está, o aluno Geraldo não está respondendo aquilo que lhe é pedido, ele não está sendo solícito com as atividades da escola, em que a hierarquia não é respeitada, qual seria a atitude do seu pai? Repreender o filho, ir na escola, conversar, para achar uma solução, né? Como eu fiz também como tempo de diretor de colégio, 2003 a 2006. Teve assim problemas, mas os problemas da vida não são tão normais, mas eles existem para serem solucionados, né? Sim. Então, acho que havia um diálogo, ver qual é a falha e corrigir, né? Então, eu vejo hoje muito diferente. A gente já saiu do colégio já faz 6 anos, 7. Devo ter feito um bom trabalho. E com a formação que eu tive, Robson, no internato, 9 anos, Lá em Tubarão, daí no internato, e ficou em Tubarão. Hoje em Tubarão. Quanto tempo ficava assim no regime de internato? Sim, tinha o admissão, depois se acabou, né? Tinha 4 anos de ginásio, 3 Eu anos... digo fora de casa. Sim. Uhum. Mas ficava quanto tempo? Não, Sem vir em casa? A gente vinha em casa na Páscoa, em julho. E em março? 2 vezes por ano? Sim. Uhum. E às vezes, quando a gente era assim maior, a gente fazia catequese nas comunidades da gente, né, ao redor. A gente vinha em casa de vez em quando, assim, pedia para vir em casa, né, mas custava sair. Então vinha normalmente Páscoa. Tá? Natal? Não, Páscoa, mês de julho e dezembro, que ia até março, férias. Já ficava de férias. Sim, aham. Que tempo o senhor teve no seminário? Eu saí, foi em 64 a 71. Eu fiz até o primeiro filosofia, que foi na FESC, hoje Unisul, né? Depois eu saí, tá? O senhor pensava em ser padre mesmo? Eu pensava em ser padre, mas aí não foi a minha vocação, certo? A minha vocação foi outra, ser professor e depois, com o tempo, formar uma família. No tempo do incêndio, o senhor estava lá? Sim. Como é que foi o incêndio? O incêndio, nós trabalhávamos a turma de filosofia. Só vamos dar uma explicação para o pessoal. O que é que foi o grande incêndio, né? Porque eu tenho a impressão que foi um dos eventos. Eu estudei lá no seminário depois, e o que se dizia é que o incêndio do seminário foi um dos mais terríveis. Foi terrível, foi terrível, porque até se nós temos um livro que
Nós escrevemos, já tem 4 livros da nossa turma, dos seminaristas, tá? 4 livros, que cada um compõe uma página, né? Faz sua história. Tem 4 livros. Até tem uma frase assim que se diz, né? O incêndio foi um castigo de Deus, de um bispo que falou da época, né? Não foi o Dom Anselmo, tá? Não foi, não sei quem foi que falou, né? Tá? Para o seminário? Sabe por quê? Então vocês eram perigosos. Não, porque o padre Antoninho foi criticado, tá? Porque nós estávamos em dificuldade financeira. Porque muitos não pagavam, não tinham condições, tá? Muitos pais pobres não pagavam nem os livros, porque, então os seminários viviam de ajuda também. Quantos tinha na sua época lá? Nós iniciamos com 117 alunos em 65, a turma do ginásio, primeiro ginasial. Inclusive, no ano passado, nós nos reunimos mais ou menos 80% para fazer os nossos 50 anos de seminário. Tá. O senhor é da primeira turma? Não, já teve turma antes, né? Teve turmas antes, os mais velhos também já teve turmas antes. Ah, tiveram? Sim. Turmas antes? Tem bem bastante. Mas estava em fase de construção ainda na sua época? Não, ele foi construído bem antes, tá? Bem antes. Vai contar do incêndio. Estavam em dificuldades. Em 71, se não me engano, o padre Antoninho resolveu trazer um evento muito grande para Tubarão, o Roberto Carlos, lá naquele prédio da Sobrave. O padre? O padre, o Roberto Carlos, e ele veio e... A Sobrave fica ali perto... Naquela rua da Fiat ali, da Chevrolet, né? Aí na BR mesmo, né? Na BR-101, tá? Então, nós fomos... Se fosse trazer o Roberto fazer um show. E nós fomos servir como garçom nesse show. Tivemos o privilégio de ele enganar a turma, os fãs. Ele não dormiu no hotel na cidade. Foi dormir no nosso seminário. E o padre Lino, ele foi treinado um dia fazer um curso de etiquetas para servir o café da manhã para o Roberto Carlos. O padre Lino... Nossa, aqui. O nosso padre Lino? Foi, tá certo? E de manhã, quando nós nos levantamos, nós conversávamos com ele na frente do seminário, ele aguardando o táxi para vir buscá-lo. Né? Ou o carro dele, né? E o show deu prejuízo, porque foi muita chuva. E o Roberto Carlos veio de Florianópolis até Tubarão, de Cinca. Uma Cinca. O carro do ano, né? Tá certo? Sim. E foi muita chuva. E atrasou o show todo, e deu prejuízo, muito prejuízo. Aí o pai Antoninho assim, Roberto Carlos, faz um precinho X, dá um abatimento, porque nós somos pobres, nós não temos condições de pagar isso ali, tá? Aí ele respondeu assim, não é comigo isso, é com o empresário. E não era com ele mesmo, né? Tá certo? Mas a gente teve esse privilégio de... E o senhor esteve perto dele? Sim, nós conversamos com ele todo, né? Tomaram, o padre Lino serviu o café. Serviu o café para ele, né? Assim, tá, padre Lino, um dia vem aqui contar essa história. Vai, tá. À noite, daí o seminarista lá servindo, não teve ninguém que se perdeu a vocação? Não, nós tínhamos muita liberdade, né? Nós tínhamos uma instrução muito boa, né? Uma formação muito boa. Mas, inclusive, da minha turma, de 117 alunos, todos eles hoje, o Robson, têm uma vida muito ativa. Estão bem empregados, estão de bem com a sociedade, muitos têm postos de relevância, não só de ganhar dinheiro, entende? Mas que sirva a sociedade, né? Envolvidos com o pastoral da igreja. Certo. Certo. Todos com uma boa formação na sociedade. O evento do incêndio, como é que foi?
Aí o incêndio foi uma catástrofe, né? Mesmo que tínhamos uma... Nós trabalhávamos também. A turma de filosofia trabalhava numa olaria, fazia tijolos. Já existia a olaria? Existia. E de lá nós vimos o incêndio. Esse incêndio começou a fazer fumaça nos dormitórios da turma de filosofia, a qual a gente pertencia. Então tinha uma divisão, né? Nós já estávamos na turma dos grandes, né? Do ensino do superior. A gente fazia filosofia na festa, na Unisul, né? Tá? Pegou num canto da parte mais antiga. Destruiu tudo, né? Foi muito triste. Que horas? Foi aí pelas 10h30 da manhã, mais ou menos. Um curto-circuito, será? Até hoje não se sabe o que foi que aconteceu, né? Começou a queimar e foi queimando? Foi queimando e Corpo de Bombeiros só de Florianópolis, né? Na época. Né? Então, até chegar ali. E nós, na parte mais nova, da biblioteca, jogando os livros para baixo, jogando, e pessoas levando para casa, roubando, a expressão, né? Tá certo? Não sei se é roubar ou furtando, tá? E alguns se jogando do segundo piso, né? Colchões para baixo, se jogavam em cima, se machucavam. Foi mesmo. E depois do incêndio ainda... Como é que foi para estancar o incêndio? Oi? Como é que foi para estancar, para apagar? Conseguiu chegar com o bombeiro na época, né? Conseguiu chegar e até onde conseguiu, a parte mais nova ficou, né? Deu tempo, né? Tá? E foi muito difícil. Aí voltamos para casa alguns dias, né? Ficamos sem aula. Depois a vida, ela continuou normal, né? E não tão normal, né, Robson? Sim. E depois disso veio a enchente, né? Aí eu já tinha saído de lá. 71. 4. 71 incêndio. Isso. 74 enchente. A enchente muito grande. Aí o senhor grande. saiu do seminário? Eu saí em 71, mas continuei a filosofia. Continuei fazendo... Eu saí do curso de filosofia e comecei a fazer o curso de letras. Português e francês, né? Que eu me formei, né? Tá? Mas teve a enchente também. Eu não estava lá. No tempo da enchente, eu fazia faculdade lá, na Unisul, e trabalhava em Tubarão também, no colégio supletivo, Aderbal Ramos da Silva. E uns 2 dias antes que o rio estava enchendo. Morava aqui? Aqui em Santa Clara, com meus pais. Quando voltou em casa, assim, dizia, não quero mais ser padre. A mãe, o pai, como é que foi? A mãe... Tudo bem, né? E o pai foi... Para a mãe a gente tinha mais liberdade de contar as coisas, né? E o pai a gente custou contar, né? Aí contamos, aí foi tão difícil, tá? Foi tão difícil que... Voltando da enchente, eu trabalhava lá no colégio de Aderbal Ramos da Silva, eu vim para casa naquela noite. Tá? Não sofri a enchente lá, sofri aqui a enchente, em Orleans. Num sábado? Numa sexta de noite, né? Eu vim para casa, onde foi a minha sorte. Como é que foi aqui a enchente? Foi difícil, foi. A gente estávamos lá no Pai, eu, meus irmãos, na roça, numa roça de Empim, capinando, com chuva mesmo, né? Aí começou a chover bastante e viemos para casa. Aí fomos roçar no pasto, porque lá não tinha moleza, né? Botava um plástico nas costas, um chapéu, e ia roçar. Aí comecei, perto da ponte, começou a vir aquelas ondas d'água, tipo ondas do mar, né? Foi subindo, pegou na ponte aqueles entulhos todos e balançava nós perto, vamos sair daqui porque se arrebentar essa ponte pode vir um cabo de aço em cima de nós e não deu outra, só saímos, aquilo veio mais um entulho grande, levou a ponte lá e voltou, aquilo derrubou tudo e foi enchendo. A ponte de arame. Isso, a ponte de Penha, tá? E acalmou e depois no outro dia, no dia 24, aí foi terrível mesmo, né?
Aí ela Não manteve contato com algum amigo, alguém lá em Tubarão? não tinha telefone, nada. Não tinha telefone, Né? nada. Nada, né? E, inclusive, o meu último ano de faculdade foi em 74, tá? Eu trabalhava em Pindotiba, eu ia a pé até Pindotiba da aula, saía de casa às 10h30, tomava um café, eu comia lá uma minestrinha, tá? Chegava lá aí da 1 às 5 aula, das 5 tomava um lanche, enganava o estômago, né? Porque não podia gastar. O ônibus partia de Orleans, ia aqui por Palmeiras e lá por Barro Preto, né? Descia lá. Aí pegava o ônibus na Pindotiba, ia até Tubarão, fazia a faculdade. Depois voltava até Orleans, ia a pé para casa de novo. E Tubarão, como é que foi a enchente lá? Foi. Onde é que ficava o Colégio Aderbal, que o senhor falou, né? Mas eu já tinha saído de lá, já tinha saído. Ali eu fiz lá perto do campo de Ercílio Luz, né? Isso. Chegou água lá na sua escola? Sim, aí acabou tudo. Foi Molhou tudo? Foi triste, ali alagou tudo, né? Acho que até hoje eu acho que não se sabe o número de mortes, né, da época, né? Oficial 199. Mas... Só que oficial é aqueles que são encontrados, sim, identificados, sim, aqueles que são desaparecidos, sim. Os que não são identificados não são... E a gente... Há quem diga que é mais de 1000, né? Para a gente desembarcar do ônibus para ir para a Unisul, não tinha mais a ponte ali, aquela ponte aí da Unisul, aquela ponte pensa, né? Que atravessava de canoa. Chegou a atravessar de canoa? Todos os dias. Se pagava, né? Né? Porque se a gente fosse lá embaixo, na rodovia, andava muito a pé, né? Era mais pertinho. Mas nós conseguimos vencer. Vencemos. Inclusive, terminou 74, me formei, tá? E a minha formatura, muito humilde, apenas uma foto. Eu saí de casa com uma roupinha muito humilde, né? Não tinha condições, Robson, tá? Aí fui até Pindotiba de bicicleta. A de Pindotiba a gente foi com um Fusca de uma colega minha até Tubarão. Está falando isso do dia da formatura. Tá? Até Tubarão. Teve a formatura oficial, né? Umas fotos que nem tenho mais hoje, tá? Certo? Depois voltamos para casa dela, ela fez uma festinha, outro dia voltei para casa a pé, de bicicleta, tá certo? Faltou freio. Tá? Com aquele diplominha na mão, tudo contente, né? Feliz da vida. Um diploma andando de bicicleta. Feliz da vida. Francês, a sua formação é letras? Letras, né? Letras, português, francês, literatura portuguesa, brasileira e francesa. O francês na época, já existia um tempo aqui que o francês era a língua quase que a segunda língua? Não. O francês aqui em Orleans, lá a gente aprendeu. Lá, não, lá eu digo tinha... assim, no Brasil. Porque todo mundo, fulano falava francês, coisa... Sim. Existia um tempo, é lógico. Eu penso que sim, tá certo? Mas nós tínhamos lá no seminário o francês como uma segunda língua. Não, o latim a gente aprendeu muito. Tinha latim, até na o latim é o quê? Eu aprendi que é a origem da nossa... língua portuguesa? Da língua, o latim vulgar. Em primeiro lugar é o português, ele veio do latim. Ele não veio do nosso português, não veio do português de Portugal. Veio do latim. Mais ou menos 90%, 80% das palavras portuguesas são de origem latina. Isso que o latim quem aprendeu latim tem muita facilidade em português. A segunda influência foi o grego. Depois vem outras línguas, né? Tá? Mas a influência maior no nosso português, e o português nosso ele veio do latim, não do latim clássico, o latim cheio de regras. Veio do latim popular, o latim do povo, falado pelo povo, pela classe média, a classe baixa. Sim, Por quê? Sabe por quê? Porque o
o povo romano, através dos seus comandantes, eles iam às lutas, às conquistas de novas terras. Mas os chefões não iam, a alta classe não ia. Ah, classe iam as legiões, tá certo. Então quem ia lutar é o soldado pobre, que mal e mal falava o latim pobre, popular, o português, hoje o português fraco, né? O português é informal, né? Tá certo? O coloquial. O coloquial, tá? E ali os povos dominados tinham que aprender a língua latina. E eu nunca me esqueço de uma frase, né, do imperador romano, né? Tá? Nessas guerras que eles conquistavam novas terras, né? E tinha um inimigo forte deles, né? E uma frase que a gente aprendeu muito: quausque etandem Catilina, abuteis paciência meia. Afinal, até quando, Catilina, vais abusar de nossa paciência? Ah, sim. Então a gente aprendeu muitas coisas latinas. Tem outra frase também, né? Que a gente fazia piadas na aula, né? Tá? Isso. Da língua latina, né? Ou das transportas uvas para Atenas, né? Que é a capital da Grécia, né? Uvas, Atenas, portas, né? Então, uvas, né? Atenas, portas, porque no latim a ordem é inversa. Ah, não é sujeito, verbo, predicado? Não, é inversa, né? Uvas, Atenas, portas, das portas, uvas para Atenas. Aí o cara traduziu assim, ó, uvas, Atenas, portas. Atenas, portas. Então, mas e o grego também, né? Uma influência muito grande, a gente aprendeu grego, um pouco de grego também, né? Mas o grego é mais difícil, mais até difícil, a letra é outra. Sim. Tem outro tipo de letra, né? Mas, Robertson, diga uma coisa. A não ser o A, né? O A é alfa. Alfa, né? Alfa, beta, gama, delta, né? Vai indo, né? Até o ômega. Mas eu digo, a gente teve assim no seminário de ensino fundamental, o ginásio, o científico, até um certo tempo, mestres, todos padres. Depois de um certo tempo que se admitiu, o professora, tá? Uma mulher feminina. No seminário. A primeira que foi lá, nossa professora foi de matemática, a dona Zulema Longo, filha de Orleans, né? Tá? Muito competente, e fiz quando me encontro com ela, né? Tá? Mas os professores eram padres. Padres. Tendo a disciplina sempre era a norma no seminário, o seminarista, é isso? Sim. Disciplina. Tinha normas. Voltar um pouquinho ali. O francês, como é que se fala francês? Se fala francês. Mas na língua que eu vejo assim, é uma das línguas mais difíceis para ser entendidas, né? E é uma língua latina, né, professor? O francês, ele é fácil. Eu consegui traduzir textos, livros de francês, que eu gostava de pegar o livro lá, o dicionário de francês, e fazer traduções. Eu tinha facilidade. Cheguei até a lecionar francês aqui no Samuel Sandrini. Inclusive, até hoje, o Antônio Valassi comentou, né? Foi seu aluno, não foi? Foi meu aluno. E aí, ainda hoje, eu me recordo de algumas frases, né? Recordo algumas frases, né? Como tem a frase mais comum, né? O bom dia, bonjour, né? Bonjour. Boa tarde, bonsoir, e à noite também, né? Merci. Aí tem uma frase bem usada, né? Tu vas bien, como tu vais, né? Como vai você, né? Ou comment allez-vous, né? Como vai você? Aí tu responde très bien, merci. Merci beaucoup. Très bien, muito obrigado, né? Tá certo? Tá? Muito bem, muito obrigado, né? Tá? Merci beaucoup. Merci beaucoup, muito obrigado, né? Nós, quando fizemos o caminho começa lá na França, na cidade de Saint-Jean-de-Pied-de-Port. A gente não sabe nem dizer, né? Sim. E ficamos num restaurante francês lá e... Aí o Vadinho, o Miri, três olhanenses, nós três muito simples, humilde e grosso aqui do interior. A garçom chegou lá, serviu, né? E perguntou o que a gente queria naquela língua francesa. Ninguém sabia dizer nada, não.
aí tentamos. Existe uma linguagem corporal que a gente... Sim. Mas no final ela diz merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. E alguém que estava na mesa disse... Marciou. O que nós queremos aqui é comida, não é nada do que a senhora está falando. Tem muitas palavras que ela atrai para a malícia, né? Como é que vamos dizer? Caminhamos junto com um soldado também do exército francês, mas a gente não conseguia. O inglês, eu não sei se é por uma certa familiaridade com termos técnicos, hoje a gente consegue entender mais. Assim, quem não tem uma noção nenhuma básica de inglês, é mais fácil, que é uma língua anglo-saxônica, do que entender o francês, que é uma língua latina, completamente diferente do espanhol, né, que é muito próximo, né, da língua portuguesa. Hoje, assim, o francês não... Ele caiu do currículo, né? Aí entrou também o espanhol, né? Tá? Aí entrou o espanhol. E falando assim, eu tive assim uma experiência assim boa, muito difícil. Logo que eu saí do seminário, eu ingressei num colégio particular. Foi difícil no meio só de homens. Eu ingressei no colégio particular de irmãs, do Colégio Santíssimo Sacramento de Oficinas, na época, Colégio das Baianas. Ah, das Irmãs Baianas. Isso, tá? E eu arrisquei. Estava sem emprego e lá comecei a dar aula. Educação física, moral e cívico, SPB, francês. E fui E caminhando. era só para menina lá? Só para moças, só para meninas. Irmãs muito boas, bacanas, né? Mas a gente... Robert, imagina, tu estudar no internato 9 anos, mas a gente já tinha contato com o povo, né? Com o nosso trabalho de catequese nas capelas, né? Tinha contato com o povo, com a juventude, né? Então, esporte também, né? Sim. Mas foi o começo. E dali fui para o Colégio das Baianas, depois de 74 dei aula na Pinotiba, aquele trajeto a pé, né? Todo, mas consegui. 75 eu vim para Orleans, né? Não estava efetivo ainda. Casou em que tempo? Eu casei em 79, né? Aí contar a vida dele que eu levei como professor. Em Orleans, 75, dei aula em Pedras Grandes. Em 77, eu saí de casa, não tinha aula nenhuma. Peguei a moto do meu irmão, Roberto, fui até no Colégio Rainha do Mundo, das irmãs ali também. Colégio particular, mas era misto, né? Tá? Moços e moças. Colégio forte, não sei se você chegou a conhecer. Em Uruçanga, na época. Tá? Depois se acabou, né? Se acabou, passou para energia, fundação, e se acabou mesmo, tá? E foi forte. Fui lá de moto, com uma jaquetinha preta, aquela chuva fininha, aquele pozinho que se levantava dos carros, né? Tudo assim, tudo sujo. Eu cheguei lá assim, irmão, vim aqui pedir umas aulinhas. Ela assim, foi tão assim bacana, assim, tão humana, que tu vais no banheiro, lava o teu rosto, limpa a tua blusa, lava as tuas mãos, toma um café conosco e eu vou te arrumar 20 aulas. Agradeço a Deus, né, isso aí, e a elas também até hoje. Nossa, foi tão gratificante. Sim, a sua formação era de professor, mas não... O professor tem disso, né? Não existia... Como é que o senhor entra para o serviço público? Como é que é a vida de um professor? Tá. Aí em 77, eu saí de lá, que eu ingressei no concurso público. Aí todo dia para Uruçanga e voltar? 3 vezes por semana, né? Tá? Pegou a moto emprestada do irmão? Não, aí a gente ia com carro, né? Já tinha comprado um carrinho depois, né? Tá certo? Já teve um carro? A gente revezava, eu, Valmir Brat, professor Chilo também, né? Eles também davam... Também, sim, mas não tinha asfalto, tá certo? Tá? Ou passamos trabalho, quando... E o senhor? Dia de chuva. Aí tá.
O Chilo incomodava também nessa época? Muito bacana o Chilo, muito bacana o Chilo, né? Valmir? Também, aquelas piadinhas dele, né? Tá? Mas aí, em 78, eu ingressei no Estado, na região de Tubarão, na época, né? 500 professores de português, eu consegui o 17º lugar. Aí eu ingressei como efetivo na escola Visconde de Toné, lá o Miller. Alguns falam Taunay, né? Mas é francês, tá? Toné, tá? Toné. É Toné, igual o nosso, muitos dizem o Conde Deu, né? Conde D, né? Pois é, ali vamos deixar como professor de francês, então como é que deve ser? Conde D. D? D. D. Conde D. Tem que fazer o biquinho. Tá, Conde D. Tá? D. E depois, faz o bico, fala a palavra e faz o onde D. Aí fiquei em La Humilha 7 anos e meio. Indo e voltando ou foi morar? Indo e voltando, foi difícil, tá? Estrada de chão. Aí em 70... Esse meio tempo, nunca aconteceu, sei lá, de cair de moto, de bater o carro? Já. Em Pedras Grandes também, numa daquelas curvas, a moto caiu, por Deus que eu consegui me levantar, trazer a moto para casa de volta, guiando a moto, conduzindo a moto. Já pedi mesmo para consertar. Mas aí em 70... Se machucou muito? Não. Tive sorte, né? Não machucou, não. Aí em 78 concursei no Estado e saí do Reino do Mundo. Aí passou. E 10 anos depois, Robson... 79, aí o senhor casou com a dona Giovanni. Conheceu ela onde? Na escola. Professora também? Aluna. Ela estudava no Tonesa, na 8ª série do primeiro grau, né? Aí mas não dei aula para ela aquele ano. E foi assim... Para ingressar depois no ensino do 2º grau, que aqui se dizia o científico, tá? Sim. Certo? Tinha o teste de seleção vestibular. E eu fui... Tinha vestibular naquele Tinha tempo? vestibular, sim, para ingressar no ensino médio. Vagas limitadas. E eu fui fiscal daquela turma, da sala dela. E precisou de uma prova para ler as questões para o pessoal, isso faltou, né? Aí eu peguei a prova dela. Aí outro ano dei aula para ela e começou e... O namoro naquele tempo, como é que era? Em 79, Orleans era o quê? Não tinha... Tinha o quê? O cinema aqui? Tinha o cinema, mas era... que não ia. Mas tinha... assim, em 79, ali, naquela época... 79 vocês casaram, na verdade começou antes. Dos anos 70, né? Comecei em 75, dar aula aqui. Ô Robson, foi anos assim bons. Temos o Padre João, Jaime Paladini, professor Valdemar. Nós fundamos o Conselho de Cultura de Orleans. Conselho? De Cultura. Ah, certo. Tá? E nós fazíamos a Semana de Orleans, arregaçávamos as mangas. Como é que era a Semana de Orleans? Era na semana muito movimentada. Nossa, vinha aquele pessoal, não tinha ensino médio na região, só aqui em Orleans. Não tinha São José, Braço do Norte, só aqui. Vinha 3, 4, 5 ônibus ao meio de tarde ou de noite para Orleans, de Guatá, Lobília, Santana. Para estudar? Para estudar aqui o ensino médio. E dava aula para esses alunos e fazia aquelas gincanas, arregaçar as mangas e trabalho gratuito. E se fazia semanas belíssimas, festival de canção. O Festival da Canção, como é que era? Nós tinha uma comissão que fazia o trabalho da organização ali, tá certo? Eu comandava, no meu tempo fui presidente, 2 anos presidente, tá? E fazia aquelas canções, só vou contar assim alguns exemplos, tá? Que participavam, o Jornal de Biase, o Paulo Afonso, né? Até Duílio. Até aquele... Tony Cascais. Sim, foi muito bonito, foi bom. Banana. E teatro, fazia concurso de teatro. Até aquele
No Festival da Canção, veio um de Laguna, aquele que está no Faustão ali, quando tem aqueles da Dança dos Famosos, não sei, veio ali também. Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Olha só. Sim, hoje está no Faustão, um nome. Conhecido Ele é dançarino, nacionalmente. ele, tá certo? Não é Carlinhos de Jesus? Carlinhos de Jesus? Isso, sim. Carlinhos de Jesus é Sim. da Laguna. Sim. Um dia a Sueli falou no programa dela, se não me engano, é assim. Olha só. Então, o O festival Carlinhos de Jesus esteve aqui em Orleans? teve. Uhum. Um dia a Sueli falou na rádio, no programa dela. Sim. Parece que eu me lembro dele, tá certo? Tá? Certo. Teve concurso de poesias, teatros, gincana, grandes gincanas. Havia aquela concorrência, aquela disputa entre o ensino médio do Seminário de Orleans com o Toledo Cascais. Tá? Lá tinha o ensino médio à tarde. E aqui do Toledo Cascais tinha o ensino médio à noite. Então havia aquela disputa, né? Nossa, muito bonito. Existia uma disputa. E o interior, como é que vocês conseguiam envolver? Tinha ônibus, né? Tinha ônibus. Vinha de ônibus, né? E então A rádio, tinha rádio Guarujá, né? o Arnaldo, isso, a Rádio Guarujá disse que o Arnaldo Lopes também se envolvia nisso. Sim, direção da nunca me esqueço rádio. do Juscelino Orben. Juscelino Orben foi o meu aluno, Sim. tá? Na época. Ele quase não ia para aula. Quase não ia para aula, porque tinha muito serviço. Mas todo final de semana eu conseguia anular a falta dele, tá certo? Por merecimento. Professor, eu preciso fazer a minha prova e sempre ganhava 9 e 10. Copiava matérias dos alunos, tá? E ele foi advogado e foi para a rádio, ele foi para TV Eldorado de Criciúma. Olha Lembra só. da TV? Sim, Hoje é a sim. rádio, hoje é a TV RBS, né? Isso. Tá? Tu vê, Robson, como é gratificante a gente fazer um trabalho honesto, com dedicação, com amor e sempre ajudar as pessoas. Em Lauro Miller, eu sempre fui assim de fazer coisas novas, enfrentar, nunca tive medo. Eu lancei o primeiro livro de poesias, Poetas do Visconde. E levei as crianças e adolescentes, que é só o ensino fundamental, tá? Sim. De 5ª a 8ª. Fizemos de poesia na gráfica. No tempo da mina ali, visitava as minas do Catão ali, tá certo? Tá? E patrocínio de CAID lá. Você fazer um livro? O livro de poesias com os alunos. Então os alunos escreviam, fazia correção e a gráfica lá imprimiu. E levamos a turma para a rádio, para a TV Eldorado, às 2 da tarde, com o programa de Lamar Rocha, na época. Não te lembra, tá? Programa nobre, né, às 2 da tarde. O senhor disse, efervescente, o senhor declamava poesia assim para o aluno? Eu fazia poesia. O senhor fazia? Ensaiava ele, ensaiava. Declamava, não? Não, um pouco. Não? Ensaiava, né? Lembra de alguma, a gente usa o termo não certo de cabeça, recorde alguma? Eu tenho muitos nomes ali, mas no momento é difícil, tá? Mas, voltando ali ao livro de poesias, Poetas do Visconde, levei os alunos para a TV, ao vivo, e fiz o convite para o lançamento do livro em Lauro Miller. Tá? Deixei lá o convite. Aí tu vês o retorno de compensação, de consideração. No dia que eu abri a sessão, foi tudo com convite. Não entrava sem convite. Estava o salão Cruz de Malta cheio, o pessoal conversando. Quando abri a sessão, chega esse Juscelino Orben, Deus, sem dúvida, tem ele no bom lugar, tá? Já faleceu, tá? Sim. Tá? Chega ele com a TV Eldorado, fazendo toda a cobertura do evento. Ele assim, professor, eu vim aqui porque tu foste no Container dos Cascais um pai para mim. Que emocionante é Sim, isso. sim, Né? tá?
E se fez muita coisa. Aí tá, depois em 87, eu voltei para o Rainha do Mundo. O Dirceu, o diretor da SATIC, que já faleceu, né? Conheceu? Não. Tá. Ele ficou como diretor, depois que saiu as irmãs do Rainha do Mundo, ele ficou diretor. Inclusive a SATIC, ele chegou no colégio assim para mim, ó. Tu vens dar aula no Colégio Rainha do Mundo para nós, português, para o ensino médio? Eu disse, eu não consigo, já faz 10 anos que eu trabalho só com o ensino fundamental. Não dá. Eles têm livros? Não tem. Mas tu vai lá, tu dá o jeito. Então eu vou. Fiquei lá mais, depois voltei em 87, fiquei mais 9 anos lá. Todos alunos bons, saiu dali todos formados, todos eles no terceiro ano passavam em qualquer vestibular da região. E o Dirceu... Dirceu, o sobrenome dele era Dirceu... Eu me esqueci. Ele era conhecido. Dirceu, sim. Eu tenho uma coisa para contar, tá? A SATIC começou em Orleans por causa de mim. Sabe como é que foi? O Dirceu chegou em Orleans quando eu fui diretor do Toledo Cascais, no 2003 a 2006, pedindo uma sala em diversas escolas, arrumando uma sala em Orleans. Eu fui o único do Toledo Cascais, consultei a regional, não pode prestar sala para a SATIC. Ele ficou muito contente. A sala com uma turma de alunos com ensino profissionalizante. Hoje está grande Tá. aí no município. Aí, só uma coisa, olha, eu fui muito criticado, porque eu trouxe um curso... Eu cedi uma sala para um curso de outra cidade. Por ter cedido a sala. Ter cedido a sala. Tá? Mas, como é que está a SATIC hoje? Né? Tá, a referência no município. A gente tem tanta coisa para conversar, eu marquei aqui. Nasceram os filhos, um dos momentos assim que Orleans, que comoveu, acho que é o termo, né? Que comoveu Orleans foi o senhor perdeu um menino querido, não só do senhor, mas de toda orleanense, né? Como é que era o nome do menino? Do Giovanni. Giovanni. Como é que foi aquele acontecido? Ô Robson, de fato nós somos filhos de Deus, né? Nós convivemos com ele 23 anos. Nós não perdemos, nós convivemos com ele, Deus levou de volta. Mas foi muito difícil. Depois ele, do jovem, já com uma vida bem encaminhada, fazendo um curso na UFSC de Química, veio para casa nas férias de julho, trouxe a pranchinha dele de surfista amador, tá? E ficou 2 semanas em casa, ia ficar 2 semanas. Primeira semana, ele estava assim meio triste, e surgiu aquela fatalidade, né, que ele foi visitar uma coleguinha em Lauro Miller, deu tchau para o pai, para a mãe, ofereci para ele os trocadinhos para tomar alguma coisa. Não, pai, não vou tomar nada hoje, porque amanhã, que é sábado, eu vou levar a Juliana a um baile de Uruçanga. Infelizmente, ele sofreu aquele acidente e a gente acompanhou 2 dias na UTI, e foi assim uma surpresa desagradável, mas a gente tem fé em Deus, muita fé, te acredita mesmo. Nós temos a filha, foi momentos difíceis, mas a nossa fé era mais forte,
e nós conseguimos vencer. Como eu posso contar que um dia, lendo uma passagem no jornal, lá em Criciúma, quando fui ao médico, alguns anos passados, uma professora que fazia um debate com seus alunos, sala de aula, quem é Deus? E o aluno respondeu que Deus é o ser perfeitíssimo, criador do céu e da terra, aquele que criou o mundo, todas as coisas, né? E um aluno depois também quis falar e disse: Deus é como o açúcar no leite. Esse leite com açúcar que dá o sabor para a gente tomar. Então é esse o Deus que está presente na vida da gente, dando força, viver essa vida tão doce que é. E nós vencemos, Robson. Vencemos. Temos saudade, sim. Os momentos difíceis, como é... Se você pegar em Deus... Muito, Deus, muito, muito. E a gente teve muita... Nós não tomamos nenhum remédio para evitar algum problema de depressão. Deus foi o remédio. E passamos momentos difíceis, inclusive o primeiro Natal foi o Natal mais difícil. Ele faleceu em julho. Nós estávamos no banco da igreja, na missa de Natal, e naquele banco da igreja cabia 9 pessoas. Aí estava eu, a esposa, a minha filha, a sogra e mais os meus cunhados com um filho, tá? Estávamos em 8, sobrou um espaçozinho assim, ó. Cabia mais uma pessoa. Ninguém ocupou aquele lugar. Para mim, ele estava ali junto. Muito obrigado, Sr. Geraldo. Uma satisfação conversar com o senhor, viu? Foi uma aula. Muito obrigado. Obrigado também. Agradeço esse convite. Volta aqui um outro dia? Volta, sim, volta. Vamos continuar essa prosa. No rádio é assim, a gente não tem... O tempo, ele é... Na vida, o tempo é cronometrado. Mas eu conversei aqui com o professor Geraldo Zanini, que deu essa aula de vida aí, acho que é isso. Acho que foi aula de história, sei lá. Foi aula de mestre, eu acho que esse é o termo. Um mestre dando aula aqui no café, e de quando em vez a gente faz esses programas especiais aí. Amanhã tem mais café, se Deus quiser, e Deus quer, porque Deus sabe que a gente é gente do bem e só quer o bem dessa terra. Nós passamos hoje um minutinho, mas foi devido a essa aula. Muito obrigado a você, querido ouvinte, e amanhã nós estamos aí. Forte abraço, fique com Deus, tchau. Personalidades que, através de suas histórias, empresas, serviços e trajetórias de vida, fazem desta região um lugar especial. Você acompanhou pela Guarujá, Café com a Guarujá. Apresentação, Robson Lunardi.